que a Lorena... E ele não tem muita coisa também, sabe, professor? Ele tem as coisas básicas, assim. É isso da Juruá. É o Vadimeco no Paraná. Paraná. Emílio Sabatovski é o organizador. Juruá. Ok. Elisa, qual que você está falando aqui? Você tem qual desses? Você só tem o da Juruá? Não, eu não tenho nenhum professor desses. Não tem nenhum. O que eu tenho é o Código de Normas da Inoreg. Ah, tá. E nesse Código de Normas não tem a tabela de custas? Ok. Então, nós temos essas três opções, correto? Você vai querer adquirir algum desses aqui? Ou a gente só adquire no Paraná esses livros, será? Não, a Juruá eu comprei por online, Elisa. Online, né? Ótimo. Você não conseguiu online? Tem que fazer a pesquisa e ver se a gente consegue. O Zenildo é muito... O Zenildo, Érica fala que esse Zenildo é ótimo, muito organizado, né? Então, se for para comprar, então vamos comprar esse do Zenildo, que é muito organizado. Então vamos fazer o seguinte. Também é possível, ali no site do extrajudicial, imprimindo as disposições normativas. Eu não estou tendo tempo para organizar isso agora. Eu estou ficando, me parece, com muita tarefada com essas aulas que nós estamos tendo. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar depois do dia 14 até o dia 28, nós vamos ter 2 semanas, é bastante tempo hábil para nós fazermos aí 2 encontros sobre cálculo de emolumentos. E aí já vamos com essas ferramentas, né? Eu vou tentar fazer uma pesquisa, buscá-los na internet, como vocês também deverão. Se não for possível, tiver esgotado, uma outra solução talvez é recorrer aí aos préstimos, né, da Érica, né? Perdão, Érica, de pedir aí, porque talvez ela consiga lá numa editora, não sei, em Curitiba, né? Às vezes a gente não consegue o livro na editora porque está esgotado, o que é uma chance grande, né, de ocorrer. Aí, se for o caso, não sei se a Érica poderia fazer isso, mas não tem problema, Érica, para a gente poder ter esse material aí, e como a gente vai se encontrar no Rio Grande do Sul, enfim, é uma gentileza. Ok, vou tirar uma foto. Já nos organizamos. Eu vou ficar, então, com o da consolidação normativa organizado pelo Zenildo. Você tem ele, Lorena? Lorena não tem. Celso, você tem ele? Eu tenho também. Eu tenho os dois. Você tem também. Então tá. O Zenildo é muito organizado. O site da editora está... posso tentar... Não, mas eu vou tentar comprar online antes. Não se preocupa com isso, não. Antes aí da gente fazer a viagem, se porventura, né, você conhecer uma editora, ou então liga para a editora, e aí você fala, tem tal livro? Ou você me passa o número de uma editora que você conheça, correto? Eu mesmo posso ligar, eles mandam por SEDEX, você não tem que se dar o trabalho de deslocar essas coisas, não. Porque às vezes tem na editora, mas tem na livraria, mas está esgotado. Está esgotado na editora. O problema é esse. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente hoje tem trabalho a fazer. Ô, Elisa, não se preocupa com isso agora, tá bom? A gente vai fazer depois do dia 14, né? A gente vai estar só com a segunda etapa. Então, eu vou fazer 2 encontros aí, a gente faz uma manhã para a gente fazer esses cálculos. Aí eu faço alguns exemplos, correto? Mas já isso eu já acho que já é até demais. Eu, particularmente, o cálculo dos emolumentos.
Já é demais. Mas como as provas estão ficando muito avançadas, né? E como você falou que na última exigiram, mas não é regra. Você vai observar que todas essas outras provas da IESES, aqui em Minas Gerais também não tem cálculo, não. Exame cálculo, né? Vamos lá. Ah, tem na própria editora, é mais. Muito obrigado. Tem na própria editora. E a gente está aqui, né? Então, já que eu estou aqui, vamos lá. Consolidação normativa, editora é mais. Aqui. Mais. Tem na Amazon. Aqui, pessoal. Não disponível na Amazon. No site da editora. É mais editora. Aham. Aqui. Estamos aqui. Comprar. Aqui, pessoal, fácil, fácil. Já tá fácil, total do carrinho. Elisa, já vou mandar aqui para você, Elisa, para você já, caso queira, obviamente. Não é mais editora. Resolvemos esse. O Vadmecum, Paraná, Emílio Sabatovski. Então, esse aqui é o primeiro. Eles me disseram que estava tudo esgotado, mas não é bem assim não. Deixa eu colocar aqui. Vadmecum, Paraná. Vadmecum, Paraná. Emílio Sabatovski. Sabatovski. Juruá. Vamos lá. Juruá. Vadmecum do Paraná. Esse está 199. Esse aqui também é outra opção. Da Juruá, ok, também estamos juntos, 199. Érica. Vou enviar o chamado do Zenildo para conhecerem. Ah, tá, muito obrigado. Ótimo. Perfeito. Perfeito, olha. Esse do Zenildo já podemos comprar, já mandei para vocês. O da editora é mais e o da Lorena. O da Érica e o da Lorena. Ô Celso, eu vou só sugerir esses dois. Correto? Vamos ficar só com esses dois. O seu, o que você diz do seu? Não, eu ia dizer, se quiser você ver o endereço, é www.editoradince.com.br. Tá. Então vamos lá. Já que eu já fiz de todos, vou fazer desse também. Legislação aplicada ao concurso cartórios do Paraná. Esse de Fortaleza tem um desconto, viu? Oi? Esse de Fortaleza, se você desconto livros 2019, acho que uma coisa assim. Também. Okay. Ô, Érica, ainda não sei se irei classificar para a segunda fase, a Fernanda. Mas alguém sabe informar quais dos livros é mais completo, atualizado? Obrigada. Estamos falando sobre isso, Fernanda, há 40 minutos. Né? O que que você... Qual foi a sua... O que que você disse,
Robson. Tem um cupom de Eu desconto. queria que fosse bem legal, como chefinha. Como, Robson? Nessa editora do Ceará, se o professor colocar livros 2019, ganha um desconto de 20%. Ah, tá. Ok. Ok. Livros na editora. O problema é o frete aí, viu, professor? Colocando. Então, eu preciso falar com vocês, tá? Eu liguei lá, conversei com o pessoal lá, daí era 99 o livro e 89 de frete para chegar aqui, tá? Daí eu falei com o moço e ele me mandou um telefone de uma moça que vai revender aqui no Paraná. Só que eu não liguei, isso foi sexta, acho que mais ou menos. Então eu vou ligar, porque eu vou pedir esse do Celso. Porque tem uma coisa, o Zenildo Bodinari, ele lançou o livro dele no final do ano passado. E saíram alguns provimentos que não estão no livro do Zenildo, salvo se ele atualizou esse ano. Tá? Ok. Teve mudanças na legislação do Paraná, depois que o Zenildo lançou o livro. Tá? Então, eu entendo, professor, que o mais atualizado aqui é esse do Celso. Esse aqui é bem recente, a edição dele é bem recente mesmo. Ok, mais atualizado, né? Outra coisa também é o seguinte, muitos livros também, não sei, eu acho que é melhor a gente ter um e a gente confiar naquele livro, correto? Eu acho que isso confunde quando se tem muitos livros e não ajuda muito. Eu acho melhor a gente ter um e pronto. Lorena, particularmente, eu gostei desse do Zenildo aqui, Bodinari. Porque ele é o autor do Paraná, sabe? Não é preconceito em relação aos Professor, caras, eu acho... ele é nascido em Santa Catarina, mas atualmente ele passou em primeiro lugar no Paraná e no Maranhão, mas atualmente ele está no Rio Grande do Sul. Ele não é do Paraná, não. Aliás, ele odeia o Paraná, ele até abandonou o protesto de Curitiba, né? Mas o que eu quero dizer, Elisa, é que eu acho, pelo fato dele ter sido aprovado no concurso, ele tem certa autoridade para organizar a matéria. Eu posso também estar equivocado. Me expressei melhor agora. Mas vai ser um tiro às escuras mesmo, né? Eu também talvez, não sei, não decidi ainda qual que eu vou ficar, não sei. Ele é específico de normas. Enfim, combinado. Depois do dia 14, eu vou fazer um encontro para a gente analisar essas normas, tá bom? A gente vai fazer um encontro também com aquele Código de Organização e Divisão Judiciárias. Eu vou fazer um encontro com esse Código de Organização e Divisão Judiciárias e com todo esse arcabouço normativo pertinente a exame e cálculo de emolumentos. A nossa aula hoje é divórcio. Podemos voltar para o divórcio? Mas vocês são sempre muito bem-vindos, as colocações, isso aí é ótimo, né? Até mesmo porque a Elisa bem pontuou. Na última prova, nós pedimos no exame cálculo. Eu vou pedir o seguinte para os senhores. Nós vamos fazer o nosso divórcio. Eu passei uma estrutura para vocês da outra vez. Nós temos a escritura pública de divórcio, correto? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para os senhores uma peça prática do divórcio e nós vamos fazer essa peça prática aqui juntos, correto? Então eu faço aqui, os senhores fazem daí. E
Acho que ele não odeia o Paraná, não, Elisa. Tanto que ele fez a prova. A questão é que ele passou no Rio Grande do Sul e assumiu um cartório com remuneração muito superior. Tá bom. Ok. Vamos agora voltando aqui todos juntos. O momento agora do nosso divórcio. Voltam todos para o divórcio. Eu vou fazer um esquema aqui no quadro e eu vou depois comparar esse esquema que eu vou passar aqui no quadro com esse nosso esquema que os senhores já receberam e já imprimiram também. Então, aqui nós vamos ter, nesse nosso esquema, eu vou ter uma abertura, fazer de forma genérica. Nós vamos ter uma qualificação subjetiva. Cabeçalho, claro, sempre. Isso aí o senhor já decoraram. 1.2 é a abertura. Nós temos o 1.3, a nossa qualificação subjetiva. Indispensável, o e-mail. A qualificação subjetiva, o e-mail. Todos têm que fazer isso, se lembram? 1.4, a capacidade / procuração. Você lembram disso? A capacidade de procuração. Depois nós temos aquela frase introdutória, que é aquela frase que nós vamos iniciar, né? A nossa escritura de divórcio. Nós temos aqui o pré-objeto. O pré-objeto. Nós temos o 2.1, que seria a nossa frase introdutória. E aqui agora nós temos o objeto, que seria as cláusulas específicas do negócio jurídico. Pós-objeto, vamos seguir o nosso esquema. Nós temos cláusulas específicas, né? Cláusulas específicas. Esse é o nosso genérico. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Aqui nesse objeto, obviamente, não é compra e venda. Nós vamos citar alguns elementos. Então, eu vou fazer aqui. Eu posso agir de duas maneiras. Não do objeto, nem do pós-objeto, mas de cláusulas específicas. Vamos colocar aqui, divórcio. Eu posso seguir a ordem prevista aqui no meu esquema. Artigo 3º, resolução 35, artigo 9º, artigo 3º, artigo 9º, já falamos sobre elas, artigo 10. Artigo 3º, se lembram disso? Artigo 3º, artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. Depois, todos têm que ter em mãos aí a resolução 35. Indispensável a resolução 35. O artigo 3º, ele vai dizer disposições de caráter geral, aplicáveis a divórcio, a inventário, a separação. As escrituras públicas destes tipos, elas não dependem de homologação judicial, são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário. Ok. É vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes que deverão comparecer para o ato notarial, acompanhadas de profissional de sua confiança. Ok. Desnecessário o registro da escritura pública decorrente 10. Seguindo, 3, 9 e 10 são as disposições gerais. 3, 9 e 10. É desnecessário o registro de escritura pública decorrente da Lei 11.441/2007, no livro E,
do ofício do registro civil das pessoas naturais. Entretanto, o Tribunal de Justiça deverá promover em 180 dias medidas adequadas para a unificação dos dados que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual. 11 disposições referentes ao inventário e partilha. Não nos interessa. Vamos passar para onde? Para 33. E aí começamos. Do 33, 34, 35, 36, 37, 38. Correto? Do 35. Artigo 35. Se os senhores forem observar, nós temos aqui nas cláusulas específicas. Artigos 35, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, até o 46, até o 45. O que couber, claro, porque, por exemplo, a 46, o tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de separação ou divórcio se houver fundados indícios de prejuízo a um dos cônjuges. Isso não vai fazer sentido vocês inserir esse elemento na escritura pública de vocês. Mas, no esquema que eu mandei para vocês, que está aqui, divórcio, vocês têm as que não têm, vocês têm as que são obrigatórias mesmo e as que fazem sentido. Por exemplo, você não tem aqui a 46, correto? Não tem a 46. Não tem a 46. Então, depois você faz as específicas, né? 46, artigo 35 a 46 e artigo 52 a 52. Ó, se vocês seguirem esse modelo, calma, não terminamos, né? Nós temos depois o 3, o 4, o 5, o 6, correto? O 3, o 4, o 5 e o 6. Mas, se os senhores observarem, se nós não tivermos imóveis, o que eu creio, né, que eles não vão pedir os imóveis, caso tenha um imóvel, aí você vai fazer corretamente. O 3, exigência da certidão do RI, correto? E aí você pode seguir por aqui. Você pode seguir por essas frases deste modelo colorido que eu já atualizei essas frases. Eu fiz com que essas frases ficassem melhores ainda, correto? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês sigam o esquema do divórcio, escritura pública de divórcio, que é esse esquema que eu mandei para vocês aqui, correto? Mas na frase, eu quero que vocês se atenham a essas frases aqui da tabela colorida. A gente vai estudar com esse método, correto? Vocês vão se ater a essas frases. Comprovação de exigência das certidões, teor, ações e ônus, se tiver imóvel urbano, se tiver imóvel rural, o registro anterior da matrícula, caso tenha havido objeto, o imóvel, o número do contribuinte, ou no município ou no INCRA, no município, se for urbano, INCRA, se for rural. Dados da guia FUNREJUS, indispensável, né? Indispensável. Dados da guia FUNREJUS. Referência depois ao protocolo geral para todas. Por quê? Vocês sempre vão fazer essas certidões com fulcro na seção 2, na seção 3, correto? Lá do tabelionato de notas, das disposições pertinentes ao tabelionato de notas. Indicação da documentação apresentada, documentos arquivados, certidão de pagamento do imposto de transmissão, quitações, ações reais e pessoais do ônus S. Essa frase, por exemplo, é uma que eu gostaria de chamá-los. Gostaria que os senhores se atentassem, porque essa frase eu gastei um tempo para poder reformulá-la e para que ela ficasse melhor. Vocês vão entender depois quando os senhores forem assim fazendo a datilografia, porque essas frases que estão aqui, elas são o objeto da datilografia dos senhores. Tem que praticar. 5, 6, 5, 52, fiscais ou feitos, CNDT, DOI, SENSEC. Isso faz sentido, esses itens fazem sentido na hipótese de haver
imóveis, né? Ponto. Agora, eu vou mostrar para vocês, essa é a tabela que vocês vão seguir, não tem problema. Agora, eu vou passar uma outra sugestão, um outro modelo, que foi o modelo espelho, adotado pela banca IESES, no divórcio dado em Rondônia, correto? Mas para vocês terem ideia, eu fiz esse modelo na prova de Rondônia e tirei 4 na escritura pública. O meu modelo na prova de Rondônia, 4. Agora eu vou apresentar o modelo deles, correto? E aí nós vamos fazer algumas considerações. O divórcio, vou colocar aqui. Tem 3, 4, 5, 6 cláusulas específicas do divórcio. Então, nós temos artigo 3, artigo 9, artigo 10, 35 a 46, 57. Vamos lá. Divórcio, modelo IESES, que é um bom modelo a ser seguido. É um bom modelo a ser seguido, correto? Outro modelo de divórcio. Nós temos a mesma coisa, nós temos o cabeçalho, eu vou colocar aqui cabeçalho. Nós temos a abertura, nós temos qualificação subjetiva, caso haja procuração, não foi a hipótese. Nós temos a capacidade, nós temos depois a frase introdutória. Aí os senhores já começam a observar que esse esquema que eu estou ministrando, concomitante ao nosso esquema, ele, na verdade, ele só reproduz o nosso esquema. A apresentação é que é um pouco diferente. Vamos lá. Cabeçalho, qualificação subjetiva. Aqui nós temos aquele pré-objeto, que é a frase, que é o pré-objeto, que é a frase de introdução, né? Frase introdutória. Ô, Elisa, eu vou fazer uma letra maior. Pré-objeto. Ok. E aí ele vem trazendo o quê? Ele vem trazendo, por exemplo, como nesse modelo ele colocou assim, do casamento, ele vem no item 1.0, ele vem falando do casamento. Quando ocorreu o casamento, quando tinha pacto antinupcial. Mas, do meu ponto de vista, isso é irrelevante, porque essa informação, no meu caso, por exemplo, eu trago dentro da qualificação subjetiva. Então, aqui nós temos, neste outro modelo, uma hipótese em que a qualificação subjetiva não tem todos os dados do casamento, correto? Nesse caso aqui, capacidade de procuração, havia um procurador, 1.0 é o casamento, o item 2.0 ela tratou dos filhos, o 3.0 requisitos do direto, divórcio direto. Qual que é o requisito do divórcio único, no meu ponto de vista? A pessoa está casada e declarar a vontade de se ver dissolvido, não a sociedade conjugal apenas, mas também o vínculo matrimonial. Divórcio direto. Aí nós temos aquela hipótese, né, que vocês podem citar, constitucional, trazida com a emenda constitucional. Requisito direto, né?
Então, aqui, a declaração de vontade, a declaração de vontade, forma amigável, sem reconciliação. Esse tipo de frase eu não colocaria numa escritura que eu faria, não. Eu acho isso muito, muito chavão, sem reconciliação. Forma amigável, sim, tudo bem, mas sem reconciliação. Não sei, não gosto dessa expressão. Forma amigável, sem reconciliação. Vamos lá. Sem reconciliação. 226, parágrafo 26. Citar, né, por exemplo, a emenda constitucional 66, né? Emenda constitucional 66, divórcio direto, a 226, o artigo 226, interesses do casal. Aconselhadas, aqui no caso, aconselhamento e assistência jurídica. Aconselhamento / assistência jurídica. Assistência jurídica. 5. Do divórcio. Em cumprimento ao pedido e vontade dos otorgantes e reciprocamente otorgados, né, atendidos os requisitos legais, fica provido o efeito conjugal entre eles, efeitos. 6. Efeitos do divórcio, extingue-se, fim dos deveres conjugais, matrimoniais, fim dos deveres conjugais, fim dos deveres. 7. Nome das partes, pensão alimentícia. 7. Nome e partes. 8. Pensão. 8. Pensão. 9. Bens. 9. Bens. 10. Declarações do advogado. Declarações do advogado. 11. Efeitos após a verbação. 12. Declarações finais. Declarações finais. E 13 é o Elisafel. Ok. Então, nós temos tudo isso. Eu, particularmente, Elisafel. Essa é uma forma, fica muito legal. Vamos agora comparar essa forma aqui com esse modelo que a Lorena nos passou. Correto? A gente vai fazer isso daqui a 5 minutos, depois do nosso intervalo. Vou tirar a foto de vocês, tá bom? Voltando, todo mundo. Celso, eu vou agora imprimir a sua escritura, tá bom? Ó. Não tem problema, né, Celso, eu imprimir a sua escritura? Não, pode imprimir. Peraí, escritura do Celso. Nossa, que ótimo. Onde você conseguiu essas páginas?
Celso, Quais que... essa página sua, onde você conseguiu? Essa página que você fez o exercício. Esse aqui, assim, eu posso... Deixa eu ver, nem sei onde é que foi essa aqui. Oi? Eu tenho essa aqui, eu posso mandar, porque ela tem com numeração, né? É ótimo. Você manda pra gente, por favor? Uhum. Eu tirar uma foto dela. Uhum. Ó, vamos dar uma olhada aqui, imprimir. Quando a escritura pública, ela não tem imóvel, a escritura pública de divórcio, claro, fica ótimo. A escritura fica bem pequena. Eu vou fazer o seguinte, já tirei a foto, mandei para vocês, deixa eu ver. Esqueci, né? Já mandei a foto para vocês. Então, esse modelo aqui. Tem os meus modelos. Ó, estou aqui com a prova, a escritura pública da Lorena, do divórcio. Nós vamos lá. Cabeçalho, abertura, qualificação subjetiva, capacidade de procuração, tudo bem. Procuração, no caso específico, é a indispensabilidade do advogado. Nós não temos aqui no provimento essa disposição? No 3, ou no 9, ou no 10. 3.1. 8. É necessária a presença do advogado. 8. Faltou aqui o 8, né? Essa é importante. É o advogado. Ó. Então, vocês vão ter, geralmente, no caso, o advogado, então, ele vai ser o procurador das partes. Ainda que eles estejam presentes, as partes, você tem que colocar o advogado. Faltou aqui o nosso 8, advogado. Por que não coloquei aqui na escritura pública? 10, 8, 3, 9, 8 e 9. Faltou aqui nesse exemplo o 8 e o 9, né? Você tem que ter o 8 antes, artigo 8. De qualquer forma, você tem que passar aí por todas essas disposições de caráter geral. Vamos lá. Estamos juntos? Vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por aqui nessa escritura, mas eu vou começar a escrever a nossa escritura pública aqui. Então, deixa eu só passar por essa da Lorena. Nós temos o cabeçalho, já havia a abertura, sabem todos quanto este público instrumento, etc. O outorgante, o outorgado, a qualificação subjetiva das partes. Ela colocou os dados: agricultura, portadora, expedida, inscrita, CPF, residente e o nome, daquela forma que ela faz mesmo, usual, né? Porque nós vimos que ela deixa para colocar ambos brasileiros e casados ao final. Eu acho essa sistemática ótima. Colocou certinho, ao contrário da forma dessa, por exemplo, dessa peça de Rondônia. Então vamos continuar com essa nossa peça. Nossa peça fica melhor quando nós fazemos essa qualificação na parte da qualificação.
correto? Porque aqui em Rondônia eles deixam essa parte do casamento como um item específico. Não, eu não vejo problema, né? São estilos distintos. Aí cabem aos senhores, assim, eleger o estilo que os senhores acham a mais adequado. Eu prefiro fazer como ela fez aqui também. Vocês estão acompanhando a peça? Vocês estão acompanhando a peça? Porque é o seguinte, para treinar a escritura, nós vamos seguir o nosso modelo aqui, correto? O nosso modelo é a nossa referência. Mas, entretanto, nós vamos sempre comparar com a peça do Estado para nós termos aí, para que a banca perceba, né, que estamos mais conscientes, mais antenados aí como as escrituras públicas são feitas no Estado. Advogada. Eu coloco a advogada, pessoal, aqui na procuração, mas é isso que eu quero atentá-los, quero que os senhores se atentem. O fato de ter o advogado não tem a ver com mandatário, vocês estão entendendo? Então, eu vou colocar um item específico aqui, o advogado. Porque as partes elas podem ter um determinado mandatário e ainda assim elas podem constituírem um advogado, correto? Nesse caso específico, geralmente a procuração o procurador é o próprio advogado. O procurador é o próprio advogado. Então ela já colocou aqui a advogada. Depois, no início, ela já veio com a frase introdutória, né? Com a capacidade e a frase introdutória. Qual que é a nossa frase de capacidade que nós temos aí na nossa escritura pública? Essas frases aqui, pessoal, modéstia à parte, elas são ótimas, hein? Essas frases aqui são ótimas. As partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. As partes, né, estão representadas pelo procurador, no caso da procuração, e aí vocês também vão trazer os dados, né? Ela colocou advogada representando e assistindo Olga, brasileira, casada, com escritório profissional na Rua Munhoz da Rocha. Pessoal, eu acho muito difícil a gente fazer essas análises e soar como crítica, né? Mas eu acho que teria sido mais adequado ela informar que o procurador, que o advogado foi constituído, né? Que houve um instrumento, né, de outorgando poderes ao advogado, houve uma procuração lavrada em cartório de notas. Agora, uma outra interpretação é simplesmente você dizer o seguinte: o artigo 8 fala que eles têm que estar. O que diz o artigo 8? É necessário a presença do advogado dispensada a procuração ou do defensor. Mas aqui dispensa a procuração, perdão. De fato. Nas lavraturas das escrituras decorrentes, nela constando o seu nome e registro aberto. Perdão. Dispensa a procuração. Dispensa a procuração. O provimento, ele é categórico. Dispensa a procuração. Muitos detalhes, mas é isso mesmo. Dispensa a procuração, né? O fato de dispensar não quer dizer que você não possa colocá-la, né? Depois nós temos a frase introdutória. Vamos lá ver qual é. No caso de pelos outorgantes vendedores, me foi dito que a justo título seria senhores. Isso aqui na hipótese não se aplica. Então, nós colocamos assim: pelos outorgantes e reciprocamente outorgado, me foi dito que comparecem perante mim, escrevente juramentada, acompanhado do advogado constituído, para realizar o divórcio, e declaram o seguinte: casamento. Essa parte do casamento você pode fazer dessa forma, vocês não vão se equivocar, mas por outro lado, essa estrutura também, ela é uma estrutura que já tem assentada uma estrutura específica.
Não custa também nada decorá-la. Por que não? Ela fica organizada. Eu gosto dessa forma também. Casamento. Citou casamento? Sim. Casamento. Filhos. Citou filhos? Filhos. Ok. Filhos. 2 filhos. Requisitos do divórcio direto. Ok? Estão acompanhando? Todos juntos? Requisito do direto. Uma declaração. Né? Essa escritura ela ficou gigante. Não gigante, né? Mas bastante informação. Por causa que o casal tinha muitos bens, né? Não desejam mais os outorgantes e reciprocamente outorgados manter o vínculo conjugal, o vínculo matrimonial, e declaram de forma espontânea, livre, desembaraçada, sem induzimento, o desejo de se divorciarem. Não há possibilidade. De forma amigável, sem reconciliação. Você pode citar aqui no item 3, então, uma declaração, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou já tirar uma foto para vocês, porque caso os senhores não tenham feito ainda, os senhores vão fazer essa escritura pública para amanhã, e amanhã vamos corrigi-la. Eu vou passar aqui, já tirar a foto para vocês. Vou passando aqui para vocês. WhatsApp. Celso, vocês vão imprimir essa página do Celso e vocês vão aí fazer com a página do Celso, tá bom? Não tem problema colar com a escritura da Lorena, isso não. Usa a nossa escritura, né? Celso, você fez como? A dificuldade que eu vejo, assim, que tem que... o meu caso, deve ser de muitas pessoas também, é o tamanho da letra. Você vai ter que fazer com letra pequenininha, senão não vai dar nas 60 linhas. Na prova é a mesma coisa. Se você não diminuir a letra, senão não cabe nas 60 linhas na prova. Ok? Reconciliação, falamos. Depois nós falamos ela falou aconselhamento e assistência jurídica. Ela falou antes. Ela falou depois Ela falou aqui na nossa escritura depois da frase, depois da capacidade. Fica a critério dos senhores. Fica a critério dos senhores. Eu acho bom colocar assim, um pouco distanciado, que mostra que você atendeu, né, o 8 e o 9 da nossa resolução. Então, da tentativa de reconciliação, né, neste ato, né, a gente vai colocar de forma amigável, sem reconciliação, sem possibilidade de reconciliação, ela colocou um item como tentativa de reconciliação. Depois, ela já aqui nós temos aconselhamento, assistência jurídica, né? É o modelo lá informando, né, que o advogado constituído foram aconselhadas nas partes, né, advertidas das consequências do divórcio. Divórcio. E aí você vai dizer
o que ocorre, né? O que ocorre. Em cumprimento a pedido das partes, dos outorgantes, atendidos os requisitos legais da presente escritura e 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, pela emenda e ainda as disposições pertinentes do Código de Processo Civil, fica dissolvido o vínculo conjugal e passam a ter o estado civil de divorciados. Correto? Ótima frase. Ótima frase. Divórcio. Efeitos do divórcio. Em decorrência dessas partes, desse divórcio, ficam extintos todos os deveres do casamento. Ótimo. Fim dos deveres conjugais. Perfeito. Nome das partes. Perfeito. As partes voltam a usar o nome, né? Adotar o nome de solteira. Sueli. Pensão alimentícia. Falamos no item 9. Como fica? Bens do casal. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Bem, aí que são elas. Aí que são elas. Quando você tem bens, você vai descrever os bens, correto? Você descreve os bens. Como, por exemplo, ela colocou aqui, os outorgantes e reciprocamente outorgados adquiriram na constância do casamento os seguintes bens comuns, que por sua atribuição realiza o valor de 835. Então você vai descrever todos os bens. E todos os bens devem ser descritos com aquelas regras específicas, correto? Acho pouco provável uma escritura de divórcio ele trazer vários bens. Pode trazer um determinado bem. E aí vocês vão simplesmente descrevê-lo nos termos específicos da matrícula, colocando o registro, o número de ordem da matrícula, a data de abertura da matrícula, a qualificação, a descrição objetiva constante da matrícula, o registro anterior, os proprietários, né? Claro que são as pessoas que agora promovem o divórcio, e, enfim, matrícula, número do ofício, ela falou várias matrículas, né? Vocês estão bom, ela colocou aqui nos bens do casal, item 10, dos bens do casal. Então, 10.1, isso aí nós, quando fazemos, né, nós temos tempo, então nós reproduzimos. Direito de posse vintenária, 10.4. Vão passando. Todos os itens ponto 10 dizem respeito ao imóvel, né? Então, nós temos 10.5, o 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, a matrícula, todos bem, 10.9, 10.10, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 11. Acordo, aí você, por exemplo, nesse caso específico, lá nós não tínhamos bens, né? Na estrutura de Rondônia, por exemplo, nós já trazíamos as declarações finais do advogado, depois efeitos após a verbação, declarações finais. Na hipótese de haver bens, vocês vão ter que fazer novos ajustes. Vocês têm que dizer, por exemplo, como ficarão estes bens. As tratativas, o acordado a respeito dos bens. Como será dividido esses bens? Como ficarão esses bens? E aí, os senhores, por isso que eu estou falando, o modelo, ele é flutuante. Agora, vocês já estão sabendo que vocês vão necessariamente ter que enquadrar alguns elementos aqui dentro. Vamos colocar acordo 11, por exemplo, acordo amigável e revogável convencionado entre as partes. As partes concordam com os valores atribuídos, aceitando-os, o cônjuge mulher recebe os bens descritos. Correto? Eu vou colocar aqui da seguinte forma. Então, nós vamos ter o acordo, primeiro item. Eu vou modificar essa específica no 9. Eu vou depois do 9, eu vou colocar
aqui do 9. Essa ficou mais completa, claro, né? Porque nós já estamos tratando, assim, com escrituras públicas reais, não são meros exemplos, assim, didáticos, né? Nós vamos colocar, então, um item aqui antes do 9, por isso que isso aqui se alteraria. Acordo amigável, convencionado. Um item. Acordo amigável, convencionado. E um outro item é a partilha. É a partilha. Pessoal, isso é muito sério. Essa partilha. Ó, os senhores já sabem que se, por exemplo, ela não foi igualitária, é porque alguém recebeu mais. E se alguém recebeu mais, aquilo ali... Nossa, a imagem está escura, não? Acho que é porque a bateria está... O celular está acabando, mas o celular não, do computador. Se alguém recebeu mais, você tem que ver a que título foi essa transmissão, hein? A que título foi essa transmissão? Não é possível falar aprioristicamente qual transmissão ocorreu. Vocês têm que se inteirar bastante ali do negócio jurídico para fazer o recolhimento tributário adequado daquela parte que ultrapassar. E aí vocês, por isso que esse aqui meu é muito bom, por isso que nesse caso vocês vão colocar, por exemplo, esse meu ele se adequa a situações mais complexas, né? Como, por exemplo, tiver ultrapassado a transmissão. Se ultrapassou a transmissão, exigências do RI, a certidão tanto de quitação do ITR quanto do IPTU, o número do imóvel no município, no INCRA, nós estamos falando daquele nosso quadro, modelo, guia do FUNREJUS, né? Então, vamos lá, acordo amigável, fizemos a partilha, e aí ela entra, tudo isso que nós vimos, eu vou até marcar aqui com uma outra cor, o azul, o casamento, o de filhos, os requisitos do divórcio direto, o aconselhamento, o divórcio, efeitos, nome, pensão, bens. E aqui nós temos outros 2 itens. Eu vou colocar circulado. Depois ela volta para documentos apresentados. Todos os documentos ficam arquivados. E aí vocês, por exemplo, vocês vão analisar. Cabe, nesse momento, falar em ITBI ou ITCMD? Houve uma transmissão onerosa de algum bem imóvel? Ou então houve uma doação? Não sei, não teve. Então você não vai utilizar. Cabe você colocar, por exemplo, que eles são contribuintes de contribuições do INSS? Faz sentido você falar isso? Bem, na hipótese de haver transmissão, você vai se adequar como se fosse uma compra e venda. Não é hipótese. Certidões fiscais de efeito, CNTT, DOI, SENSEC, CENIP. Essas informações, a SENSEC, sim, por exemplo. A CENIP também é relevante. A DOI, naquela hipótese, tiver havido alguma transmissão. E, por fim, vamos voltar aqui para as declarações das partes e do advogado, né? Declarações e efeitos. A gente continua com essa parte. Declarações e efeitos. Declarações finais. Declarações do advogado, efeitos após a verbação e as declarações finais. As partes afirmam sobre a responsabilidade civil e criminal que os fatos aqui relatados são exata expressão da verdade, ok? Os imóveis ora partilhados se encontram livres e embaraçados de quaisquer ondas de distributos, quaisquer dívidas. Essa frase é uma frase que fica bem colocada, por exemplo, 4.6, ações reais pessoais, ônus reais.
sob pena de responsabilidade civil e penal, que os imóveis se encontram livres e desembaraçados, não existindo outras ações reais ou pessoais, e não existindo quaisquer ônus reais judiciais incidentes sobre os mesmos. Ok. Não existem feitos fiscais e de feitos. Ok. Nós vamos ter a fiscais e de feitos. Então, o nosso esquema aqui, trabalhando aqui nas declarações finais. Nas declarações finais, os senhores, o que eles chamam de declarações finais é tudo isso aqui. Declarações finais, ok? Ela coloca de uma forma declarações finais as seguintes frases: não são empregadores rurais ou urbanos e não estão, por exemplo, CND e INSS. Ela falou da indicação dos documentos apresentados, documentos arquivados, referência expressa ao registro no livro de protocolo. Não sei se ela falou. Por quê, pessoal? Vocês estão entendendo? Não sei se está sendo muito claro. É porque eu estou mesclando alguns modelos. Porque eu gosto desse modelo aqui, que é um modelo trabalhado aí pela amiga da Lorena, pela Tabelian, que é o modelo trazido também pela prova de Rondônia. Eu gosto porque ele me nudencia de uma forma inteligente e interessante, sabe? É assim que eu penso. Então, eu acho que não custa nós termos em mente essa ordem, esses 10 elementos, né? Casamento, filhos, requisitos, aconselhamento, divórcio, efeitos, nome, parte, dispensão, bens, declarações, efeitos, e quando das declarações finais, bem, o que eu vou colocar nas declarações finais? Eu volto para o meu item 3, 4, 5, 6, correto? Aí já falamos 3, 4, 5, 3, 4 e 5. Eu volto para o meu item 3, 4 e 5. Se vocês observarem aqui na escritura pública dela, ela colocou que as partes, ela falou, esse primeiro item 14.1 é o item que nós identificamos como 4.6. Aqui, ó. 4.6. O 4.2 é também o 4.6. O 14.2, o 14.1 é o nosso item 4.6, o 14.2 é o 4.6 que nós temos aqui, correto? Vamos comparando aqui. Não existem feitos ajuizados. Feitos, onde eu digo de feitos? É o 5.2 e o 5. Os dois do 5.2. 5.2. Não são, o 14.3 ele equivale ao 5.2. Não são empregadores rurais, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, certidões fiscais, 5.3. Está vendo como o meu modelo aqui ele resolve tudo? Ou seja, é indispensável colocar. Requerem autoriza o oficial a efetuar a verbação da escritura aqui. Ela colocou efeitos só após a verbação. Ela colocou aqui nas declarações finais. Correto? Efeitos após a verbação. Requerem e autorizam ainda os oficiais registradores competentes a procederem. Requerem e autorizam. Tá. É porque são duas situações. Você tem que autorizar tanto o RCPN quanto o RI. Diz que temos aqui as duas autorizações. Efeitos da verbação, né? Ou seja, essa escritura pública ela também vai ter efeitos no RCPN, correto? Porque agora vai ser promovida uma verbação no regime do casamento, correto? Então, fez isso. Você autoriza, na nossa aqui, por exemplo, eu tinha uma autorização para o RI, é o 5.7. A autorização para o RI e a autorização para como chama? O RCPN. Portanto, mais uma vez, a gente comprova a eficácia desse meu modelo aqui. Porque esse último modelo, né? Não daquele primeiro, original, porque eu fui, no decorrer dessas aulas todas, eu fui fazendo alterações até chegar nessa situação.
Então, se vocês, nas declarações finais, vocês se esquecessem o que vocês vão falar da verbação, aí na hora que vocês chegassem aqui fazendo a colocação desses 3, 4, 5 elementos, itens, na declaração final, você passaria obrigatoriamente pelo 5.7, e aí você não deixaria para pôr de fora. Então, a resolução do artigo 34, o desafio é o seguinte, é você ter estes elementos, mas você também não se olvidar, correto, da resolução 35. Você tem que ir marcando no seu vademecum lá da Martel Debs na hora, você vai marcando o que você já tiver colocado. Se você terminou aqui as declarações finais, vamos chegar todo lá no final. Você vai ter as declarações finais, declarações do advogado, né, que ela colocou, uma advertência, ela ainda colocou essa escritura terá eficácia contra terceiros após a verbação ou registro. Quando você fizer a declaração final e você tiver passado por todo o seu esquema, aqui, o nosso esquema colorido, você volta na sua resolução 35 e você, porque ela é muito pequena, ela é muito fácil, e você complementa o que estiver a faltar nessa parte, após declarações finais. Advertência, né, essa escritura terá eficácia contra terceiros após a verbação ou registro no ofício competente, ressalvados erros. Ela falou do Código RACH, falou a CNIB, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Mais uma vez, porque teve bens. Então, teve o Código RACH, as partes foram cientificadas de que as obrigações ambientais de natureza real são transmitidas. Isso aqui é de praxe, mas aí você não precisa, você já pode colocar aqui o Elisafel. Testemunhas instrumentárias, 5.8. 5.8. E aqui, o encerramento que nós já fizemos com o Elisafel. Voltando. Está complicado? Não, não está complicado. Você pode fazer dessa forma. E você, nas cláusulas específicas, você vai passar por todas as disposições da resolução 35, mas eu não acho que o divórcio não fica tão elegante quanto dessa forma. Você, dessa forma, simplesmente vai colocar aquela parte introdutória, que vai até a introdução, depois você vai tratando cada um dos elementos. Casamento, filhos, requisitos do divórcio. Requisitos do divórcio. Aí você passa por eles, olha, a declaração, etc. e tal, interesse do casal, você fala todos eles, né? Depois que você fez isso, você vai citar o aconselhamento, assistência jurídica. Depois, o divórcio, a declaração da vontade perante o tabelião. Se você se sentir muito aquado, você não precisa decorar a frase, você faça a sua própria frase. Mas decorar a frase é melhor porque vai ser mais rápido. Eu vou mandar a resposta aqui da prova de Rondônia, porque aí vocês podem ter em mente quais seriam as frases, né, decoradas. Nome das partes, quais são as partes, quais são os nomes que eles adotarão. Pensão, bens. Acordo amigável, partilha dos bens, se houver. Declaração, advogado, efeitos após a verbação, declarações finais. Chegou, falou declarações finais, os senhores vão aqui nas nossas declarações finais. Itens 3, 4, 5, 3, 4, 5 e, por fim, o Elisafel. Por isso, pessoal, que aquelas frases
O que eu falo é o seguinte: as frases que vocês precisariam decorar, caso queiram, seriam essas: casamento, filho, requisito de divórcio direto, aconselhamento, assistência do divórcio, efeito, fim dos deveres conjugais, uma das partes, pensão alimentícias, bens, acordo amigável. Vamos colocar aqui, mudar essa numeração aqui: 10, 11, vou colocar aqui 12, 13, 14, 15. Eles afetos. Agora, eu vou mandar para vocês essa resposta, mas eu quero que vocês continuem com a digitação. Mandar pelo Scanner que fica melhor. Essa aqui, eu vou ser sincero, ela é fácil, viu? A escritura pública é fácil, tudo demanda um bom treino. Não tem problema. Vocês vão agora, vocês amanhã, de manhã, vão descansar, vão refletir, vão ler a resolução, e vocês vão fazer o divórcio. E amanhã eu vou fazer o divórcio de novo com os senhores, para os senhores irem acompanhando e mostrar para os senhores que é possível nós fazermos essa escritura aí em 50, 1h30, 50 minutos a 1h20, né? Então vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Resposta. E vocês vão imprimir essa folha da peça prática, que o Celso já mandou. Vocês vão fazer nessa estrutura. Ó, eu já até começaria a fazer hoje, mas eu vou ter que encerrar a aula agora. Mas, porque já estamos no nosso tempo, 21h09, então eu vou abrir aqui para algumas colocações. Eu não fiz a escritura, mas eu farei amanhã, correto? O meu objetivo é fazer todas as escrituras com os senhores, correto? Mas simplesmente uma indicação. Celso, vamos lá. Tem mais uma pergunta. Ali na abertura, mas não que seja divórcio, vamos dizer que seja contra-evento, e venha só o procurador. Você coloca lá, normalmente na abertura, compareceram perante mim em tabelião. Aí você não pode colocar o nome do comprador porque ele não compareceu, né? Ou tem que mudar a redação ali, não sei. Você faz as partes, claro. Vamos imaginar o seguinte. Você pode colocar o seguinte: compareceu a pessoa tal na figura, ou representado, ou assistido. Na figura, eu não acho de todo equivocado falar isso. Na figura, através, compareceu. Entendi, mas você pode modificar. Vamos colocar então: saibam todos esse município. Perante mim, exclui a palavra compareceram. Perante mim, saibam todos quanto a escritura virem que, na data tal, nesse município de Irati, nesse tabelionato de notas, telefone, tabelião, as partes justas e contratadas entre si, a saber, qualifica 1, qualifica 2. Você pode colocar representadas pelo advogado, correto? Representado pelo mandatário, pelo procurador. Você se adequa aí à realidade, correto? Representado. Neste instrumento, representados, né? Eles estão representados. Representados, é só tirar o comparecer. Compareceram, isso. Uhum, entendi. Ok. Mas fica à vontade, Celso. Celso, se tranquilize. Qualificação, ainda que você tenha a representação, você vai qualificar as partes, sem problema nenhum. O fato delas não terem ido, isso não quer dizer que elas não tenham que ser qualificadas. Você vai qualificá-las sim, e depois, ao final,
Aí você vai ver, é só um ou são os dois? A depender. Você vai explicitar os termos do mandato. Né? Os termos do mandato. Qualificação do procurador, o instrumento, etc. Ressalvando que, se tiver sido lavrado aí no seu cartório de notas, você vai mencionar só os livros. Caso contrário, você vai promover o arquivo no arquivo de procurações, que é um arquivo obrigatório do tabelionato de notas. Vamos perguntar aqui para a Lorena. Lorena, tudo bem? Como estamos? Conversa comigo um pouco. Tudo bem, professor. Tudo bem comigo. Ótimo. Você entendeu? Ótimo. Você entendeu, né, Lorena? Você lembra dos itens. Uhum. Quando você chegar nas declarações finais, você vem aqui para os itens 3, 4 e 5 da nossa estrutura, né, na foto colorida. Elisa, você quer dizer alguma coisa? Gostaria? Professora, eu tô quase tendo um acesso de choro, porque eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou treinar agora à noite, vamos ver, é muita coisa, né? Mas não, eu vou treinar. Elisa, olha só. Olha só. Você imprimiu aquela folha que eu passei aqui para você? Sim. Então, colorido. Com essa folha, faça o seguinte. É o seguinte. Se você vamos imaginar a situação. A pessoa sabe escrever, mas a pessoa sabe escrever com um determinado estilo literário. Não se preocupa com isso. Se você seguir esse padrão, você também vai acertar a sua escritura. Mas é que, como vocês estão capazes e competentes, vocês podem fazer e podem fazer com estilo, correto? Eu vou fazer o seguinte, amanhã, eu vou pensar um mnemônico para nós termos aqui e para você se lembrar dos itens. O casamento, o filho, o divórcio direto, o aconselhamento do divórcio, efeitos, nome, pensão alimentícia, bens. São poucos itens, são 15 itens, mas você pode, Elisa, fazer aí a sua datilografia, correto? O que eu quero que você faça é o seguinte, eu gostaria, na verdade, que você adotasse essa forma e, por uma questão estética, né? E quando das declarações finais, você faz o 3, o 4 e o 5, seguindo esse nosso esquema já da compra e venda. Mas você vai conseguir, calma. Ô, Elisa, olha só. Fica tranquila que nós temos ainda, depois da prova do Rio Grande do Sul, nós vamos ter 2 semanas. E eu vou ficar com vocês acompanhando. Então, nosso curso não termina simplesmente conforme nós tínhamos combinado. Ele vai até antes da prova. Então, você fica tranquila que nós vamos repetir isso. Depois nós vamos ter 2 semanas. 2 semanas é um tempo muito bom para nós treinarmos a nossa escritura. E não me esqueci lá dos nossos emolumentos. Mas, assim, faça pelo menos seguindo o modelo. Segue o modelo. Eu acho, professor, eu não lembro exatamente, mas eu acho que em Rondônia eu tirei 3,5, mas eu não me lembro. Eu tenho que olhar. E aí, fazendo com a técnica, eu quero alcançar a nota máxima, né? A observação ali, Elisa, você pode pegar do artigo 33 até o 45, vamos dizer, praticamente vai copiar o que tem na resolução 35. Vai seguindo um por um. Não precisa memorizar tudo, né? Exato. Ó, escrevendo conforme você vai lendo com a tua redação, né? Exatamente. Obrigado, Celso. Exatamente. Ó, amanhã nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa aula lendo a resolução e comparando com o que está aqui. E vamos ver se está faltando alguma coisa, aí você, Elisa, vai se sentir mais segura. Porque o Celso fez seguindo a resolução. Lá em Rondônia, eu fiz seguindo a resolução. Fiz o início, segui a resolução, fiz o final, nota total. Tranquilo. Mas como eu vi, por exemplo, que o espelho veio com os itens, teve uma pessoa também que eu recebi uma prova, um espelho de uma pessoa, de uma aluna ou de um aluno,
e ela recebeu o total também, e eu vi que ela colocou os itens, e eu achei que ficou muito bom. Né? Então agora a gente faz essas adaptações. Se tranquilize. Tira o seu tempo, para por agora, descansa. Amanhã de manhã você faz com os elementos, e aí você vai lendo a resolução e vai marcando aqui. Faltou alguma coisa? Você me alerta no início da aula de amanhã, mas não vai faltar. Tá bom? Tranquilo. Érica e Robson querem se manifestar? Sim, professor. Eu achei interessante essa escritura aqui de divórcio. E é uma coisa legal mesmo colocar esses itens para tentar dar uma ideia mais fácil até para ler, né? Isso, para organizar, né? Para organizar. Ficou melhor assim, né? Então tá. A tarefa de vocês então está dada. Nosso compromisso amanhã às 13 horas. Vamos tratar dos títulos de crédito. E amanhã às 19 horas vamos lavrar a nossa escritura de divórcio. Correto? Tudo a seu tempo. Até mais, boa noite, tá? Obrigado, pessoal. Tchau para vocês. Boa Tchau, noite. Tá bom, tchau.